Larissa, vale bem. Oi. Eu dei uma cochiladinha no sofá e você sabe que as pessoas às vezes cochilam, né? E eu sonhei. E às vezes as pessoas sonham e eu acho que é Deus falando com elas, né? No caso não era. Pode ser? Ou será que era? Mas Deus dizia assim: Rei, você é um homem muito especial. Pessoa divina mesmo. Seu dinheiro agora passará a ter um carimbo. Eu disse, ó Senhor, por quê? Né? Eu estava de costas, porque eu não posso olhar para o Senhor, claro. Eu disse, por quê? Eu só ouvi a voz. Porque você não vai pagar imposto, você não merece. Você é um homem ungido por Deus. Eu disse, verdade, Senhor. Mas aí, eu falei para o Senhor, mas Senhor, o meu porteiro é mais pobre do que eu. Ganha menos do que eu. O senhor acha justo que eu não pague imposto, embora ganhe muito mais do que ele, só porque o senhor me escolheu? Aí, sabe como é Deus, né? Deus falou, não, eu acho. Eu falei, então tá certo. Então deixa pobre pagar imposto e eu não. Entendeu? E aí eu fiquei tranquilo, Larissa. Né? Já que o meu dinheiro é carimbado pelo divino. Olha aqui. Aquela frase que repetimos sempre em latim. Est modus in rebus. Não? Com o poeta Horácio. Há uma medida nas coisas. Então vamos falar de impostos e homens santos. Vamos lá. Vai. Uma auditoria do Tribunal de Contas da União informou que o país deixou de arrecadar cerca de 300 milhões de reais com a ampliação da isenção de impostos sobre salários pagos a líderes religiosos como pastores evangélicos. Esse valor se refere a um estoque de dívidas que estão sendo questionadas administrativa e juridicamente pelas instituições religiosas com base na norma. A informação consta num relatório sigiloso do Tribunal de Contas da União de dezembro do ano passado. A cifra foi calculada pela Receita Federal e leva em conta valores com exigibilidade suspensa ou parcelada entre 2017 e 2023. A auditoria do TCU recomenda ainda a abertura de uma sindicância contra o ex-secretário da Receita, Júlio César Vieira Gomes, que estava à frente do fisco na época em que a isenção começou a valer. É que é aquele das joias, lembra? Lembro. Que pegou o telefone, vamos liberar esse troço aí? E claro, a frente evangélica está que é pura indignação. Não, eu vou falar de padre já. Falo também. Não tem problema não. Aqui nós não tem problema. Até porque vocês não estão falando com nenhum ateu não, falando com um religioso. Tudo bem, sou católico. Mas eu acho que a igreja católica também deve pagar imposto. Todo mundo deve pagar imposto. Embora as coisas sejam um pouquinho diferentes. Mas eu vou falar das diferenças. O que a Frente Evangélica está dizendo aí, velho? A Frente Parlamentar Evangélica do Congresso, que é composta por 132 deputados e 14 senadores, emitiu ontem uma nota de repúdio à anulação da isenção tributária sobre a contribuição previdenciária de ministros de todas as religiões. A mudança foi promovida pela Receita Federal. O benefício no imposto de renda havia sido concedido às vésperas das eleições de 2022 pelo governo do então presidente Jair Bolsonaro, que tentava a reeleição. No texto assinado pelos parlamentares das duas casas, a bancada afirma ver com estranheza a atitude do governo federal. Segundo os evangélicos, ações como essa afastam os cristãos do presidente Lula. Um trecho da nota diz o seguinte: fica muito claro os ataques que continuamente vêm sendo feitos ao segmento cristão através das instituições governamentais, atacando aqueles que não apoiam suas propostas. Trata-se de um ataque explícito ao segmento religioso, parcela importante da sociedade brasileira. Primeiro, os cristãos uma ova. Vamos chamar as coisas pelo nome. Ataque os cristãos. A maioria dos cristãos na igreja, eles pagam imposto. Aliás, é uma vergonha.
É uma vergonha que eles paguem imposto e o pastor não. O coitado do pobre que está lá, ele paga. E ainda paga o dízimo. E o pastor não. Ah, mas com padre. Olha, padre tem dois tipos. Tem padre diocesano, já disse aqui, que ele pode ter bens pessoais. Ele obedece o bispo, mas ele não é ligado a nenhuma ordem. E não tem voto de pobreza. E tem os padres religiosos que são ligados a ordens religiosas. Esses fazem voto de pobreza, não pode ter bens, inclusive. E esse sim tem só uma ajuda de custo. O padre diocesano, esse pode ter bens, mas ele paga imposto. Padre Fábio de Mello paga imposto. Aliás, eu estou querendo entrevistar o padre Fábio de Mello no meu podcast. Que é muito engraçado, aliás. Né? E diz coisas sensatas. Paga imposto. Vem cá. Pastor faz voto de pobreza? Alguns parecem fazer voto de riqueza, mas eu não tenho nada contra. Ó, querido, as pessoas confiam, pagam dívidas, cada um faz o que quer, é livre. Mas é voto de pobreza? O dinheiro sai carimbado do céu? Que nem Deus que falou comigo, queria carimbar meu dinheiro? Hein? Não, eu sei que tem alguns que chegam aos céus, de jatinho, inclusive. Né? Pode não ser o céu aquele, mas olha. Digamos, Larissa, que por infinito, mas de qualquer modo fica mais próximo. Não é mesmo? E aí, então, se passa a alegar uma terrível perseguição aos cristãos? Que história é essa? Eu sou cristão, eu não estou me sentindo perseguido, não. Ah, você quer que a Igreja Católica pague imposto? Por mim, todas pagam. Porque, inclusive, você tem, a gente sabe como funciona. As igrejas têm isenção. E muitas vezes elas são a fonte primária de uma captação que depois criam empresas que disputam o mercado capitalista, como quaisquer outras. Eu acho muito feio isso sim, e acho que isso é que precisa, ficar claro. Eu acho muito feio que essa gente defenda pobre pagando imposto, os pobres fiéis pagando imposto, e eles não. Por quê? Por que não pagam? Por que eles têm o direito de, sei lá, fazer poupança com o que pagariam de imposto e o fiel que está lá não? Insisto, não é cobrar imposto da igreja, da entidade religiosa. Entendem? É outra coisa. É o ganho pessoal do pastor. Não vamos misturar as coisas. Não é? Aliás, recomendo a esses pastores, né, que pensem o seguinte: todos são filhos de Deus. Não é mesmo? Inclusive os seus fiéis, né? Filhos de Deus e têm obrigações com o Estado brasileiro. Não é isso? E todos têm de colaborar para o bem geral, né? O imposto é uma forma de fazê-lo. Deus não carimbou isenção para ninguém. Ou ele não seria Deus, seria só um mau contador.